Olá, é com muita alegria que eu venho novamente conversar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, alívio e amparo. Antes, porém, vamos fazer uma prece. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, o nosso Criador, o nosso Pai de amor, de bondade infinita. Elevemos também nosso pensamento a Jesus, o nosso guia, modelo, o doce Rabi, que nos envolve na sua luz, na sua paz, serenando bem os nossos corações neste momento. Vamos pedindo que os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, também nos envolva, nos dando intuição para que possamos ter um bom aprendizado. Que assim seja. Há mais de 2000 anos, Jesus fez um convite muito especial que permanece ecoando através dos tempos. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu hei de aliviar-vos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o vosso espírito, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Vamos analisar essas palavras de Jesus. Quando Jesus fala, "Vinde a mim", ele está fazendo um convite para nós, para todos nós. Todos, ele diz, para todos, todas as criaturas humanas. E com isso ele nos deixa a certeza, nos dá aquela confiança que nós podemos ir até a ele. Podemos contar com ele. Vinde a mim é um apelo que se assemelha àquelas mãos estendidas. Sabe aquela imagem, aquela figura de Jesus com os braços abertos? É muito significativa essa imagem. Ele nos estende os braços. É como quando a gente precisa de um abraço, quando a gente está com alguma dificuldade, com alguma tristeza profunda, e a gente sente esse abraço. Ele nesse convite, ele está ofertando aquele ombro amigo. É a manifestação de socorro, de amparo, de proteção, de acolhimento. É um convite de alguém também que sabe o que a gente está sofrendo naquele momento, que conhece o nosso íntimo, o nosso interior, o nosso coração. Sabe desse nosso sofrimento, né? Por causa das nossas limitações também, ele se oferece. Vem, meu filho, venham até mim, meus irmãos, que eu estou aqui para ajudar. É alguém que se coloca como referência para aliviar os nossos sofrimentos. É Cristo. É o Messias, é o Filho de Deus, é o Espírito puro, o mais puro que nós conhecemos, o mais elevado, o governador do orbe. É Jesus, esse modelo mais perfeito que Deus nos enviou para servir como guia,
como um irmão que sabe a intensidade do nosso sofrimento. Quando ele fala isso, não é uma linguagem assim figurativa, não. São palavras úteis, reais, verdadeiras. Quando ele fala, estáis cansados e oprimidos, aflitos, sobrecarregados, ele se reporta a nós como aqueles que estão realmente sofrendo. Estamos tristes, depressivos, ansiosos, que padecemos tantas aflições, principalmente nos momentos atuais, nos desafios que essa pandemia está nos oferecendo. E como a gente precisa de Jesus, como a gente precisa desse alívio, desse amparo. Emmanuel diz assim: examina a própria aflição. É necessário reconhecer as nossas necessidades de aprimoramento, aproveitar essas oportunidades para que possamos exercitar o processo educativo, o processo evolutivo. Nós sabemos que todas essas dificuldades, esses desafios, esses problemas que nós estamos enfrentando, todos eles para a nossa evolução espiritual. É que quando a gente tem um problema, a gente logo questiona Deus. Por que comigo? Assumimos até uma atitude de rebeldia, uma posição de revolta, né? Ou então a gente toma uma atitude derrotista. A gente diz: Deus esqueceu de mim, não é possível. Deus me abandonou, Deus está de mal, né? A gente costuma dizer. E às vezes nós somos mesmo intolerantes, orgulhosos, egoístas. A gente fala, ao invés da gente falar por que comigo, né? Por que não comigo? Fizemos um uso. A gente fala: o que eu errei, onde eu errei, que uso errado eu fiz do livre-arbítrio, que escolha errada eu fiz para estar passando por tudo isso. E é necessário lembrar que a nossa caminhada nessa vida, nem sempre o caminho é leve, nem sempre a porta é larga, mas Deus nos dará condições sempre adequadas para nós passarmos por tudo isso. Todos os sofrimentos, Kardec diz, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, né? Encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Esperança vem suavizar a amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos que estáis fatigados, que eu os aliviarei. Jesus nos aguarda, convida-nos, espera que nos movimentemos para Ele. Somos nós que temos que ir até Ele para sermos aliviados. Nós que devemos procurar Jesus para nos dar esse alívio. Geralmente a gente, quando está tudo bem, a gente até esquece
às vezes, de agradecer. Apesar de nos aguardar no decorrer dos milênios, essas suas palavras ainda soam nas consciências, trabalhando nossas reservas, até que o livre-arbítrio, imprescindível em tal decisão, possa ser acionado na direção dele, que se constitui na porta de solução de todas as dores e apreensões. O jugo é leve, a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor, a caridade, que educa e promove o ser humano. Jesus não impõe fardos, nem Deus nos dá que não possamos suportar. Ele não endereça problemas que não estejamos aptos a resolver. Ele jamais faz com que a gente esqueça que a reencarnação traz o selo do amor divino. É a oportunidade. Na fala "eu vos aliviarei", ele traz a promessa do alívio de nossas dores, que se dará a partir do momento em que nos sintonizarmos com o padrão de Cristo. Quando a gente está assim, amargurado, triste, desanimado, por que não? A gente cai o nosso padrão vibratório, nós aprendemos isso. A gente fica bravo, fica desanimado. E há necessidade que a gente se conecte com Jesus, que nos entremos em sintonia com o padrão dele, para que a gente possa alcançá-lo. Cristo vem nos ensinar esse nobre sentimento do amor, do qual ele deu mostras durante a sua vida inteira. Ele destaca a força do amor como a única capaz de produzir paz e alegrias duradouras. Ele é o caminho, ele é o modelo, é o guia que nos auxilia, nos ampara em todos os momentos difíceis da nossa vida. Jesus oferta o alívio, mas não a cura, porque a cura real depende de cada um de nós. Ele diz que essa transformação se iniciará quando tivermos consciência das leis divinas e passarmos a vivenciá-las. Numa das perguntas de Kardec, ele pergunta, onde está escrito? Onde estão essas leis escritas? E os espíritos respondem, na consciência. Nós temos dentro de nós as leis escritas, mas nós precisamos vivenciá-las. Essa vivência se dará quando, após análise e reflexão das tendências e tentações que existem dentro de nós passarmos à ação renovadora. Emmanuel diz: não ouvides, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec fala no capítulo 6 do Cristo Consolador, ele diz no item 6, numa linha: vossas almas não estão esquecidas, e eu, divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos.
quando estiverdes em oração, examina a própria aflição, para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível traçar-nos a rumo certo. Emmanuel completa com essa frase. Então, é importantíssimo a gente acreditar que Jesus nos aguarda. Jesus nos deu o caminho através do seu Evangelho. Jesus é o próprio Evangelho, que é o jugo leve. Com a prática do amor, da caridade, o fardo é suave. E essas palavras a gente vive lendo, e cada vez que a gente lê, elas têm um sentido maior. Realmente, praticando o amor, a caridade, esse fardo fica mais suave. Cristo vem nos contar da sua autoridade, baseado no suave poder do amor. Vem ensinar para a humanidade sobre esse nobre sentimento, do qual ele deu mostras durante toda a sua vida. Jesus é amor. Ao recomendar aos discípulos que se amassem como ele os amou, ele falou para a humanidade daquela época, dos tempos que viriam, sendo até hoje o nosso maior exemplo. Com esse convite, com esse chamamento especial, Jesus traz o porvir para nós, ofertando-nos o caminho para a felicidade. Não hesitemos em atender a esse glorioso chamado e busquemos estar cada dia mais conscientes das mudanças que precisamos promover em nós. Lembremos que o jugo do Cristo é a observância da lei divina. O jugo é leve, a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Jesus nunca se apresentou como o solucionador de problemas, mas nos convidou a fazer a nossa parte, a nos responsabilizarmos pelos nossos deveres. O Messias torna-se então o educador que sempre se fez compreender, nunca transferindo responsabilidades que a cada qual pertence. O jugo do Cristo é o conteúdo moral, é o remédio para as causas das atuais aflições. É leve porque Jesus traz uma resignação para a dor, demonstrando que os nossos desafios não são punições, mas sim o esquecimento com as leis divinas. A dor é um processo de purificação e aprendizagem. Aceitar o jugo do Cristo é ter fé na justiça divina, ter confiança observando o seu Evangelho. Quando a gente fala nesse pedaço aqui que diz assim sobre responsabilidades, ele nunca transferiu realmente as nossas responsabilidades. Tem uma passagem que todos vocês conhecem, e é sempre bom a gente relembrar, quando Maria de Magdala ia ser apedrejada, porque era lei na época, as mulheres que cometiam a prostituição, a lei e elas deveriam ser até mortas pelo apedrejamento. E nessa cena, Jesus estava assim, ajoelhado, assim, escrevendo na areia, e eles falaram para Jesus: qual é a sua opinião, né? Todos eles com as pedras na mão, esperando ouvir a opinião de Jesus. E Jesus falou: olha, quem não tem nada a dever, que atire a primeira pedra.
E eles, claro, refletiram na hora, foram colocando as pedras no chão, foram se retirando. E Maria de Magdala agradeceu muito a Jesus. E Jesus disse o que para ela? Vá e não peques mais. Mas ele não transferiu essa responsabilidade dela. Ela tem, a partir daquele momento, tomar uma atitude na vida dela. E foi lindíssima a atitude que ela tomou, o amor que ela teve por Jesus. É maravilhoso a gente ler e ouvir sobre Maria de Magdala. Então, ele não transfere, ele não tira a dor, ele não culpa, ele não fala, olha, você... Não, ele diz, olha lá, como educador pedagogo, ele diz, você tem que compreender, refletir, ver o que você tem que mudar na sua vida. Então, essa responsabilidade é sua, é de cada um de nós. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem, saber de onde vem, de onde vai, para onde vai, por que ele está aqui, por que ele nasceu nessa família. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Conhecendo o que nos provoca os sofrimentos e atento aos conselhos do nosso bom e amoroso Mestre Jesus, seguindo o seu Evangelho, que é o jugo suave, e com a prática do amor da caridade, que é o fardo leve, encontraremos o descanso para nossas almas. É muito fácil conseguir o descanso que Jesus nos acena a cada dia. Nós é que complicamos. Observar que somos todos irmãos, cultivar a fraternidade, saber amar ao próximo. É o caminho de Jesus, é esse que ele nos mostra. Enriqueçamos-nos de amor e sirvamos sempre. O coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. Faça o bem quando possa. É do livro Instrumentos do Tempo de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Com esse convite especial, Jesus traz o porvir para nós, ofertando-nos o caminho para a felicidade. Não hesitemos em atender esse glorioso convite e busquemos estar cada dia mais conscientes das mudanças que nós precisamos promover em nós mesmos, primeiro em nós. Entreguemos a nossa vida a Jesus, confiemos nele, andemos com ele. No Evangelho capítulo 6, do item 8, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso e o espírito de resignação. Tomai, pois, por divisa devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. Espírito da verdade. Jesus é vida, Jesus é amor, é uma atividade redentora, é bênção de todos os dias. Muita paz a todos. Muito obrigado por me ouvir.
Vamos encerrando com uma prece. Amado Jesus, sê conosco hoje e sempre para nos auxiliar na nossa transformação moral. Ajuda-nos, Jesus, a cuidar da nossa vida interior, harmonizá-la, compreendê-la, aprender com nossas dores. Dai mais leveza à nossa vida para sermos gratos por todas as oportunidades e servir com alegria, servir com amor, aprender a cultivar amigos, ter sinceridade nos nossos propósitos de mudança, ser sincero conosco mesmo, interiorizar Jesus. Todo esse amor que o Senhor tem por nós, que possamos fazer boas escolhas na nossa caminhada, que o teu convite especial, Jesus, esteja sempre no nosso dia a dia, para aliviar as nossas aflições, e que através do amor, da caridade, da benevolência, da indulgência e o perdão, que são as diretrizes da caridade, que nós possamos chegar até nós, que consigamos, Jesus, percorrer a nossa caminhada com muita esperança, com muita coragem e com muita paz. Que assim seja. Muito obrigada.